Convidar aqui para a nossa conversa o professor Leandro Garcia. Boa noite, professor. Boa noite a Val, boa noite ao Bento, boa noite Boa ao noite. Newton e boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem, né, pelas redes sociais, pelas redes do programa. Olha, a minha intenção era hoje estar em Curvelo, né? Na verdade, a minha intenção era conhecer Curvelo com esse lançamento, mas infelizmente por essa questão da pandemia foi impossível, né, ir pessoalmente até vocês. E o querido Newton, né, fez esse contato aí entre mim e você, e felizmente, né, conseguimos fazer esse lançamento virtualmente. Saibam que realmente a primeira ação para lançar e divulgar o livro é estar aqui no programa de vocês. Então, assim, muito obrigado, boa noite a todos, e realmente tem muita coisa para ser falada. Não sei se vai dar tempo, mas Vai dar prometo, tempo. prometo. Mas vamos falando sobre Ô, sim. Newton, boa noite, obrigado por esperar aí os dois. A gente teve aí um off antes. Ô, Newton, boa noite para você. Que presentaço que Curvelo ganha hoje, né, com a presença do Leandro Garcia. Boa noite, Val, boa noite, Beto, boa noite, professor Dr. Leandro, boa noite a todos que nos assistem aí pelas redes sociais, pela internet. É um prazer muito grande estar aqui participando deste lançamento, ainda que virtualmente, mas o doutor falou antes muito de coração. Lúcio está no nosso coração, Lúcio vive no nosso coração. Eu acredito que, estreitando coração contra coração, nós estamos juntos. E no coração das Minas Gerais, a gente tem a grata felicidade de conversar, então, sobre esse lançamento. Lúcio Cardoso, 50 anos depois. É muito importante a gente falar sobre Lúcio Cardoso, sobre literatura, sobre as memórias, né, que a gente precisa de preservar. E há muito tempo não saiu uma obra sobre Lúcio Cardoso. Eu tenho então, uma curiosidade, hein, Val? sim. Doutor Leandro, doutor Leandro do coração, vou continuar chamando assim. Professor Leandro, quando que começou a sua paixão, o seu conhecimento pela obra do Lúcio Cardoso? Pois bem, olha, é interessante porque Lúcio Cardoso, eu acho que é aquele escritor que quando a gente tem um primeiro contato, a gente não fica mais o mesmo. Eu acho que ele é um tipo de escritor, a obra que ele produziu é aquele tipo de obra que o sujeito, quando lê, ele não sai o mesmo depois da leitura. E, na verdade, é interessante. O livro que me impactou quando eu li... A primeira coisa que eu li sobre o Lúcio Cardoso na vida, que me deixou impactado, foi o grande romance Crônica da Casa Assassinada. Eu, como professor de literatura, é difícil a gente escolher um melhor romance, um melhor poema, um melhor texto. É muito complicado essa coisa de você escolher um melhor ou o melhor. Mas se é possível, né, você definir o grande romance que a literatura brasileira produziu até hoje, na minha opinião, é o Crônica da Casa Assassinada. Então, quando eu li esse romance, ainda na minha época de graduação em letras, há mais de 20 anos atrás, eu me lembro que assim, eu fiquei meio que em choque, sabe, na faculdade, e foi muito bem apresentado. O livro foi muito bem apresentado pelo meu então professor de literatura, e depois fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a minha pós-graduação não foi sobre o Lúcio Cardoso, foi sobre um intelectual católico chamado Alceu Moroso Lima, conhecido também como Tristão de Ataíde. E, na época, preparando a minha tese de doutorado sobre o Alceu, eu encontrei um texto crítico do Alceu sobre Lúcio Cardoso. Ele dizia que Lúcio Cardoso tinha um catolicismo agônico, um catolicismo de agonia, em agonia. E aí, escrevi minha tese, defendi minha tese sobre o Alceu, depois fiz concurso para o UFMG, passei, fiquei sempre com o Lúcio Cardoso, e depois eu li os diários do Lúcio Cardoso, que, na minha opinião, é um monumento. Eu convido a todos que não conhecem a obra do Lúcio, mas especificamente o Crônica da Casa Assassinada e o Diário do Lúcio Cardoso, eu acho que são dois, na minha opinião, pilares da literatura brasileira modernista. Ora, infelizmente, digo isso com muita tristeza, Lúcio não é conhecido tanto quanto ele deveria ser. Se não pelo público leitor, mas principalmente, aí eu acho que é uma tristeza muito grande, ele não é muito conhecido pelos próprios estudantes de letras, os próprios cursos de letras. Então, todos os cursos que eu dou na UFMG, seja na graduação ou principalmente na pós, eu sempre arrumo um jeito de encaixar alguma coisa do Lúcio Cardoso, que é para divulgá-lo. Em 2018, o Lúcio, eu não costumo dizer, a gente estava comemorando 50 anos de falecido, não.
a gente não se comemora a morte, a gente não comemora a morte. Mas quisemos fazer a memória dos 50 anos de falecimento do Lúcio, memória no sentido de ver o seguinte, o que de bom a gente extrai dessa obra, desse grande mineiro, desse grande curvelano. Então, em 2018, eu organizei um seminário imenso na UFMG sobre o Lúcio Cardoso. Engraçado, foi o primeiro grande evento sobre o Lúcio Cardoso na Federal de Minas Gerais. E aí, desse evento, surgiu a possibilidade agora de se publicar o livro, que contém todas as palestras e as conferências do evento, mas alguns textos de alguns convidados especialistas não puderam ir ao evento da UFMG em 2018. Daí o nome do livro, Lúcio Cardoso, 50 anos depois, que é o nome do evento de 2018. Em 2018, realmente tínhamos os 50 anos da morte do Lúcio. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que a obra ela é eterna, né? O escritor, de fato, ele vive, falece, mas a obra é eterna. E Lúcio é interessante. Eu desafio o leitor. Quem o lê vai sair impactado. E volta a ele depois. E agora a gente conversa com o Newton Vieira, que o doutor professor Leandro falou a respeito da questão aí do catolicismo do Lúcio Cardoso, e eu gostaria de conversar com o Newton também sobre esse assunto, porque ele traz sempre curiosidades, e foi o Newton que falou comigo algumas vezes, inclusive sobre isso, sobre essa questão do sofrimento, sobre a questão também da sexualidade do Lúcio Cardoso, e sobre a paixão aí da Clarice Lispector por Lúcio Cardoso. Newton, fala com a gente um pouco sobre essas histórias. Sim, Val, Beto. O Lúcio Cardoso tinha, sim, essa ligação com o catolicismo. Aliás, eu tomei contato com a obra do Lúcio Cardoso através de um padre, Padre Celso de Carvalho, grande poeta, historiador, teólogo, doutor em teologia. Oi? Eu conheci o Padre Celso Diamantina, não é? Sim, foi o Padre Celso que me introduziu na obra e na vida do Lúcio Cardoso. E aí eu me interessei muito, ao contrário do professor Dr. Leandro, que já começou por cima, não é? Lendo Crônica da Casa Assassinada, que eu acho que é a obra máxima, na minha opinião, do Lúcio, e não é uma obra de fácil assimilação, não é? Eu mesmo tive que ler algumas vezes para compreender melhor e ainda volto a ela sempre que possível. Então, ao contrário do professor Leandro, eu li um livro, o primeiro livro do Lúcio que eu li foi um livro, digamos, mais leve, foi Maleita. Está aqui comigo a edição, Maleita. O Padre Celso me orientou, falou, leia primeiro Maleita, que você vai se interessar melhor, até porque o livro é interessante, narra a saga da fundação de Pirapora. O pai do Lúcio Cardoso, o senhor Joaquim Lúcio Cardoso, o pai, era um homem de espírito aventureiro. Ele vem do Rio de Janeiro, lá de Valença, vem parar em Curvelo, trabalhando na extensão da Estrada de Ferro, parece que ele era agrimensor, e aqui ele resolve ficar e se casa em Curvelo. Ele se casou 2 vezes em Curvelo. Ele se casou na primeira vez na família Mascarenhas, depois ele se casou na família Viana. É outra coisa curiosa, porque naquela briga política em Curvelo era entre essas 2 famílias. Eram as principais famílias na briga política, os Mascarenhas e os Vianas. O pai do Lúcio Cardoso foi esperto, casou-se nas 2 famílias. E aí ele conseguiu transitar muito bem. Então, o Lúcio entrou na minha vida, foi assim. Depois eu li os diários, li O Desconhecido, li poemas do Lúcio Cardoso, aqui para mostrar para quem ainda não conhece a poesia completa do Lúcio Cardoso. É um livrinho, organização de outro querido, que é o professor Dr. Ézio Macedo Ribeiro, publicado pela EITUSP. Lúcio foi também um grande poeta. E assim eu fui tomando contato com a vida e a obra do Lúcio Cardoso. Até que depois eu percebi, já tinha percebido pelos textos, mas vi mais claramente que Lúcio era homossexual, que é o que você perguntou. E havia assim, uma certa angústia, a gente percebe essa certa angústia do Lúcio. Aí entra a paixão da Clarice Lispector por ele, uma paixão que não poderia dar certo, né? Uma vez que Lúcio não teria condições de ter uma amorosa com ela. Mas a Clarice era
interessante que fala da ligação de Clarice com o Lúcio, do professor Benjamin Moser, americano, escreveu um livro, Clarice, o título é interessante, Clarice, vírgula. Parece que ele justificou depois que não tinha intenção de esgotar o assunto, por isso Clarice, vírgula. Então o Lúcio era, sim, homossexual, está aí entre, talvez, os homossexuais mais célebres do Brasil e, eu diria, até do mundo. Porque foi um grande intelectual, um grande artista. Lúcio era multimídia. Olha só, grandes histórias aqui hoje. O doutor professor Leandro Garcia, ao ouvir o Newton, a gente percebe a emoção dele, né? Ou eu estou enganado? Qual foi a fonte para fazer a confecção desse livro, doutor? A fonte principal. Como eu disse, né? Esse livro ele tem vários capítulos. Por quê? Porque ele é fruto justamente do evento de 2018 na UFMG. Então, cada capítulo é redigido e assinado por um especialista. Eu, no caso, eu tenho 2 capítulos, além da organização, da apresentação, eu tenho 2 capítulos nesse livro. Um é sobre a correspondência inédita do Lúcio com o escritor Mário de Andrade, de São Paulo, porque Mário de Andrade e Lúcio tiveram uma correspondência muito pequena, só de 5 cartas, mas muito significativa. Então, essas cartas estavam inéditas. Um dos capítulos que eu escrevi é justamente sobre, reunindo, né, essas 5 cartas inéditas entre Lúcio e Mário de Andrade. E o outro capítulo que eu escrevi também é sobre o processo de leitura do Mário de Andrade sobre os livros do Lúcio. Conforme o Lúcio ia publicando os seus livros, mandava um exemplar para Mário em São Paulo. Mário lia e ia anotando na lateral, à margem das páginas. Então, eu estive em São Paulo na época, no arquivo do Mário, na biblioteca do Mário, que está na USP, e aí peguei cada exemplar dos livros do Lúcio e transcrevi todas as anotações que o Mário fez sobre o Lúcio, inclusive elogiando, em outros casos falando muito mal dos livros do Lúcio. Então, além de organizar, eu entro também com esses 2 capítulos. Agora, o livro ele é muito múltiplo, porque conforme o Newton acabou de falar, o Lúcio ele era um artista múltiplo. Eu diria que bota múltiplo nisso, por quê? Porque tem capítulos sobre teatro, tem capítulos sobre as artes plásticas, sobre a pintura do Lúcio, tem outro capítulo sobre o próprio diário, tem capítulo sobre cinema. Inclusive, um dos capítulos é escrito por um cineasta, o Carlos Lacerda, que é um dos grandes adaptadores da obra do Lúcio para o cinema brasileiro. Então, é um livro que ele é bem múltiplo, na minha opinião, abarca as grandes produções artísticas do Lúcio. E na época que eu organizei o evento na UFMG, em 2018, eu quis organizar um evento não apenas sobre a literatura do Lúcio Cardoso. Eu quis fazer um evento sobre a obra do Lúcio Cardoso no sentido mais amplo. Então, foi pintura, foi teatro, foi cinema, foi um pouco de performance e também, obviamente, literatura. Então, é isso que o leitor vai encontrar no livro, análises bem amplas de temáticas bem diversas sobre o Lúcio Cardoso. Muito bem. Esse Leandro Garcia, ele é professor do programa de pós-graduação em estudos literários da Faculdade de Letras, a UFMG. Leandro Garcia é doutor e pós-doutor em estudos literários pela PUC Rio, pós-doutor em teologia pela Faculdade Jesuíta de Teologia de Belo Horizonte, professor do programa de graduação em estudos literários da Faculdade de Letras da UFMG, conforme eu disse, e é o nosso convidado de hoje para falar sobre o livro Lúcio Cardoso, 50 anos depois. Esses seminários, congressos, conferências, enfim, que aconteceram em 2018, resultaram nesse livro, além, né, do conteúdo que foi discutido, outros autores também participaram depois, né, pós esse período aí dessas conferências e desse seminário que foi realizado em 2018. A obra hoje está sendo lançada e a gente tem aí o privilégio e ficamos muito felizes e honrados por fazer parte aí dessa história, desse momento. Você viu que veio todo mundo de blazer, paletó, tá todo mundo aqui de por uma solenidade. Quase um gala aqui, né? E estamos também com o Newton Vieira, que é curvelano, ensaísta, jornalista, poeta e pesquisador, membro, dentre outras instituições, da Academia de Letras, Artes Cênicas do Brasil, Artes e Ciências do Brasil, perdão, também da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da Academia Internacional de Letras,
Ciências e Artes, Rio Grande do Sul, Academia Cordesburguense de Letras, Guimarães Rosa, e do Centro de Literatura do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana. É senador por Minas Gerais no Congresso Internacional da Sociedade de Cultura Latina. Então, são vários prêmios literários também aí do Newton Vieira, além das obras publicadas individualmente. Então, a gente destaca, né, esses dois convidados. Eu gostaria um pouco de falar agora com o Newton Vieira também sobre essa questão das múltiplas funções de Lúcio Cardoso. A gente falou aqui sobre as múltiplas funções também do Newton Vieira, que além de escritor, também jornalista, assim como Lúcio Cardoso. Muito bem, Val, Beto, professor Dr. Leandro. O Lúcio, como já dito aqui, ele era multifacetado, ele era multimídia. O Lúcio fez de um tudo. O Lúcio foi jornalista. Era seu colega, Val, era seu colega, Beto. Foi jornalista, trabalhou como jornalista, viveu do trabalho de jornalista na época. O Lúcio foi artista plástico, pintor. Inclusive, depois do derrame, né, com a mão esquerda, ele ficou com o lado direito paralisado. Com a mão esquerda, ele pintava, ele desenhava. O professor Dr. Leandro citou aí o Bigode, o Escás Lacerda. Há um documentário do Bigode em que aparece o Lúcio pintando lá com a mão esquerda, muito interessante. O Enfeitiçado, é isso? Se não me engano, o Enfeitiçado. O Lúcio escreveu para criança, né? História da Lagoa Grande, Histórias da Lagoa Grande. O Lúcio foi pesquisador, escreveu sobre Aleijadinho, imagine você, escreveu sobre Aleijadinho, foi poeta, já foi dito aqui, foi cineasta. Quando o Bigode fez o lançamento, ele descobriu, né, os originais de A Mulher de Longe, na Cinemateca, depois ele complementou o filme, aí houve um lançamento na Academia Brasileira de Letras. Eu fui e estava lá o Nelson Pereira Santos, e o Nelson depois colocou a mão no meu ombro e disse assim: vocês de Curvelo têm um nome e tanto a zelar. O Lúcio foi enorme também no cinema. Então, o ministro de Nelson Pereira dos Santos dá para a gente um orgulho muito grande, é muito gratificante. E o Lúcio foi também do teatro, temos o Teatro Reunido de Lúcio Cardoso. Então, não é fácil falar de Lúcio, não é fácil escrever sobre Lúcio, porque é uma obra imensa, é uma fortuna imensa para ser abarcada. Mas ele pode ser resumido numa coisa: o Lúcio é o curvelano que deu certo em tudo que fez. Porque, às vezes, você faz muita coisa, mas faz alguma coisa mal feita. O Lúcio, não. Tudo que ele fez foi muito bem feito. Não há, assim, uma coisa que você diz: o Lúcio foi menor no teatro, o Lúcio foi menor no jornalismo. Não, o Lúcio foi enorme, como disse o Nelson Pereira dos Santos, em tudo. O Lúcio foi enorme em tudo que ele fez. Os contos policiais, né? Nos contos policiais, talvez resultado desse trabalho aí no jornalismo. Então, Lúcio foi multimídia e deixa um legado enorme para todo o Brasil, para toda a cultura universal, mas especialmente para nós curvelanos. É uma responsabilidade estar aqui hoje, sobretudo dividindo esse espaço com um especialista da importância do professor Dr. Leandro Garcia. E nesse seu programa, Val, é uma grande responsabilidade. Isso impõe uma grande responsabilidade a todos nós, não apenas pelo que vamos falar ou que não vamos falar de Lúcio, mas pelo legado que ele deixa e que nós temos que preservar. Muito bem. Doutor Leandro, a gente está falando aí de literatura, de livros, e falando da obra de um grande criador, o senhor ainda falou que nos cursos de letras ainda não é explorada a sua obra. Deveria se explorar também nas telas de cinema, nas telenovelas, nas séries? Existe essa falta? Olha, existe, e eu até vou pegar um pequeno gancho do que o Newton falou. O Newton, eu daria uma outra face do Lúcio, como tradutor. O Lúcio é um exímio de Dostoiévski, inclusive, de Tolstói. Ele fez grandes traduções dos autores russos. Verdade. E a pergunta que o Beto fez, eu diria o seguinte:
eu acho que é muito importante vocês de Curvelo preservar o legado, a memória do Lúcio, não apenas do Lúcio, mas da irmã dele também, da Maria Helena Cardoso. Eu acho que Curvelo tem que tomar muito cuidado nesse sentido, ou seja, em termos de cuidado com esses dois grandes escritores. A Maria Helena Cardoso escreveu 2 grandes livros que estão entre os 2 principais livros memorialísticos da literatura brasileira. Um se chama Vida, Vida, e o outro se chama Por Onde Andou Meu Coração. A Maria Helena Cardoso, irmã do Lúcio, também chamada de Lelena Cardoso, ela é sempre colocada dentro dos grupos dos grandes memorialistas brasileiros. E, nesse sentido, eu acho que realmente Curvelo tem que tomar, né, a rédea e, sempre, na minha opinião, levar adiante o legado desses 2 grandes escritores. Agora, o que o Beto perguntou especificamente agora, eu acho que sim, por exemplo, o Lúcio, ele é conhecido, assim, na minha opinião, pelos cursos de letras. Acho que isso é uma falta e, para mim, o culpado, na maioria das vezes, são os professores mesmo. Somos nós, professores, que não despertamos isso dos nossos alunos. Somos nós, professores, que muitas das vezes não colocamos isso no programa para os nossos alunos. E aí, claro, eu dou aula na universidade há muitos anos, no ensino superior, mas eu acho que o professor do ensino médio, da educação básica, também deveria fazer isso. E se o professor de literatura, de língua portuguesa, não apresentar isso aos alunos, como é que os alunos também vão saber? Né? Se o poder público, se a educação, se os aparelhos de cultura dos municípios, da cidade, por exemplo, de Curvelo, que estamos falando agora, se não apresentar essas obras ao público em geral, também como é que o público vai saber? Uma outra pessoa desperta aquele interesse pessoal. Mas eu acho que tem que ter um peso institucional, educativo, que leve as pessoas a buscarem. No caso do cinema e da televisão especificamente, a televisão eu acho uma lástima a televisão nunca ter adaptado nenhuma obra do Lúcio nesse sentido. E tem Mãos Vazias, tem o próprio Maleita, o Crônica da Casa Assassinada, acho que daria séries e séries e séries. Por exemplo, eu fico espantado, compartilho com vocês, como eu poderia dizer, como que o Lúcio Cardoso faz sucesso na França, como que ele é analisado nos cursos de letras de Paris, como que tem teses e teses de mestrado e doutorado na Sorbonne sobre o Lúcio Cardoso, porque praticamente toda a obra dele está traduzida para o francês. Crônica da Casa Assassinada já teve mais de 10 edições na França. Então nós temos teses e teses de doutorado e de mestrado na Sorbonne sobre o Lúcio Cardoso, e aqui no Brasil é uma lástima. Ou seja, eu agora estou orientando um mestrado sobre o Lúcio Cardoso na UFMG, mas é um dos poucos que a gente fica sabendo. Então, eu acho que é fundamental o poder público, é fundamental os aparelhos de cultura, de educação, e no meu caso, de outros professores de ensino superior, a gente despertar, né, cutucar os nossos alunos, os nossos orientandos, porque, perdoe o termo, mas eu acho uma vergonha. Na França, nós temos coleções de teses sobre o Lúcio Cardoso, edições e edições em francês da Crônica da Casa Assassinada, e aqui no Brasil fica conhecido entre um grupo pequeno, talvez de especialistas, e de leitores, né, talvez mais interessados. Isso eu acho que é uma coisa que um programa como esse aqui de vocês, e outros tantos, certamente ajudam a minimizar essa tristeza, na minha opinião. E o professor Dr. Leandro Garcia falou muito bem quando ele diz vergonha, e não precisa de pedir desculpa, porque a gente concorda, realmente é uma vergonha. A gente destaca aqui algumas ações que realmente trazem um despertar. Curvelo, recentemente, inclusive o último dos bairros criados, se eu não me engano, tem o nome do Lúcio Cardoso. E as ruas receberam nomes de professoras. Foi isso mesmo, não foi, Newton? Me corrija se eu estiver errada. E, enfim, foi o último bairro criado, não é isso, Nilton? Sim, temos um bairro com o nome de Lúcio Cardoso, e em breve, acredito que depois dessa pandemia, teremos também a Casa de Lúcio Cardoso. Que coisa boa! Uma daquelas edificações remanescentes da rede ferroviária federal, vai receber o nome de Lúcio Cardoso, será dedicada a Lúcio Cardoso, o que tem tudo a ver, porque aquela região ali da estação. Sim. É o nosso centro cultural, não é isso? É um complexo de cultura. O pai do Lúcio veio para Curvelo por causa da estrada de ferro. Naquela época, tudo acontecia em torno da estrada de ferro, tanto que você pega as propagandas dos jornais daquela época, vinha lá, loja tal, em Curvelo, aí vinha
ECB, Estrada de Ferro Central do Brasil. Por quê? Porque as pessoas precisavam saber que a estrada de ferro passava ali por perto. Isso era um grande sinal de progresso. E é nesse surto de progresso que o pai do Lúcio Cardoso Aventureiro vem parar aqui. Então, haverá essa homenagem ao Lúcio, que eu espero a gente esteja aí para ajudar a conduzir, a divulgar, enfim. Com muita alegria. Olha só. E se vocês me permitem, a escola, a educação, o sistema educacional, especialmente da educação básica, tem um papel fundamental. O professor de português, de literatura, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, ele, na minha opinião, ele tem um papel tão fundamental, ou até maior, talvez acho que até maior do que nós na faculdade de letras, porque na faculdade de letras o aluno vai se especializar, ele vai estudar literatura no sentido muito amplo, todos os estilos e períodos literários. Agora, é interessante demais quando o sistema público e particular de educação dos municípios despertam isso no dia a dia das aulas, no dia a dia dos projetos de educação, dos projetos de leitura. Então, eu acho que o professor do ensino básico, da rede básica, ele tem um papel fundamental para despertar no aluno. Se não for isso, se não for escola, se não for os aparelhos de cultura, como é que vai ser? Então, assim, gostaríamos de demonstrar os colegas professores da educação básica a despertar realmente para essa importância. Muito bem. Muito bom essa conversa, hein, Beto? Muito boa mesmo. Inclusive, a gente já aqui chegamos a estourar o nosso tempo em termos de Instagram, que é só 1 hora, depois a gente pode voltar. E tem várias participações. Um pouquinho também depois. Várias participações aqui, inclusive a nossa secretária de Cultura, Marivete, está aqui participando e cumprimentando a todos, cumprimentando ao Nilton, né, que é o colega de trabalho também. Várias pessoas ligadas à cultura estão aqui. Frajoli Mariola, a Cida Mota, que é atriz, a Luciana, o Rogério, Roberta, muitas pessoas mesmo. Eu queria só fazer uma pergunta, já em tom de encerramento aqui dessa nossa conversa, para os dois, para que destaquem aí uma ótica. Ô Nilton, a gente tem, e professor Leandro, a gente tem, por exemplo, Guimarães Rosa, que tem uma característica de ter palavras basicamente caipiras, vamos ser assim mais diretos. Qual que é o estilo de escritura de Lúcio Cardoso? Seria uma sofisticada? Seria uma escrita ao seu tempo, com palavras curiosas? Qual seria a característica da obra literária de Lúcio Cardoso? Gostaria que os dois apontassem aí uma visão. Nilton, você primeiro ou eu? Como é que é? Pode falar primeiro, professor. Bem, olha, a obra dele inteira eu acho um pouco difícil falar isso daí. Eu vou pegar o Crônica da Casa Assassinada. Crônica da Casa Assassinada realmente que é a minha paixão literária. Eu diria que a principal característica estilística do Lúcio na Crônica da Casa Assassinada é aquilo que nós chamamos de fluxo de ideias ou fluxo de pensamento. O que é isso? É quando o autor ele tenta na escrita escrever de forma tão rápida como é o próprio pensamento. Por exemplo, o pensamento da gente ele é muito rápido, a gente não consegue mensurar o pensamento, né, a velocidade do pensamento. Certos autores, como Joyce na Irlanda, inclusive e Dostoiévski também na Rússia, que são duas grandes influências fortes do Lúcio Cardoso, eles tentaram em alguns livros e conseguiram escrever no tal do fluxo de pensamento. O que é isso? Não tem vírgula, não tem ponto, não tem parágrafo, não tem nada. Ou seja, ele escreve direto. O leitor, um tanto desavisado, quando vai ler a Crônica da Casa Assassinada, no primeiro momento, vai tomar um susto, porque ele não vai descansar. Ele vai ler, e ele não vê o ponto final, ele não vê o fim do parágrafo, ele não vê o fim da página. Enfim, é aquela leitura contínua, aquele fluxo contínuo ou fluxo de pensamento. Para que isso? É aquela narrativa quase desesperada, quase agoniada do autor, de querer jorrar no papel, jorrar na escrita, a velocidade do seu pensamento. Isso é que nós chamamos de fluxo de pensamento, fluxo contínuo, fluxo da linguagem, e que os nossos modernistas aqui receberam isso como herança, especialmente do James Joyce, grande escritor irlandês, que escreveu em língua inglesa também, e o Joyce, ele tem essa característica, por exemplo, o romance Ulisses, do Joyce, praticamente não tem ponto nem vírgula, do início ao fim. E o Crônica da Casa Assassinada tem algumas cartas, que alguns capítulos
forma epistolar, que inclusive não tem nem a primeira palavra nem escrita com letra maiúscula. É escrita em letra minúscula e naquele fluxo de pensamento, naquele fluxo de linguagem direto. É um pânico para ler, na minha opinião, causa até uma canseira no leitor. É de propósito. Por quê? Porque é quando o autor não quer dar sossego para o leitor. É quando o autor não quer dar alívio para o leitor. É quando o autor puxa o leitor para ser o seu próprio cúmplice. E eu acho isso. Eu acho que o Lúcio, o narrador de Lúcio em Crônica da Casa Assassinada, traz do leitor o seu cúmplice. E ele traz o leitor como cúmplice da sua história narrada nessa velocidade louca da narrativa. Eu acho que essa, assim, é uma das coisas mais apaixonantes. Eu sou muito suspeito de falar, porque eu realmente não só dou aula desse assunto, mas também gosto do livro como leitor. Mas, assim, eu acho que ele fez isso com muito bem. Talvez um outro escritor no Brasil, muito amigo dele, inclusive, que teve algo parecido, foi o Otávio de Faria. Otávio de Faria, autor da monumental Tragédia Burguesa, amigo pessoal, amicíssimo. Otávio também fez isso em alguns livros da Tragédia Burguesa. Eu acho que esse é o grande estilo de Lúcio no Crônica da Casa Assassinada. E você, Newton? Concordo plenamente com o professor, concordo em gênero, número e caso. Ele falou do Joyce. Joyce ia tão direto que Ulisses é um romance que se passa num único dia. Um livro daquele tamanho, um romance daquele tamanho, e toda a trama, não é, se desenrola num único dia. Muito interessante. E isso tudo reflete a figura de Lúcio, a personalidade de Lúcio, totalmente inquieto. Lúcio era um inquieto, ele não tinha condições de ficar quieto, Lúcio era totalmente inquieto. E isso se reflete na letra, na escrita de Lúcio Cardoso. Mas você perguntou aí com relação a Guimarães Rosa, que é outro grande nome da nossa literatura, não é? Que vai mais para um real aí do homem simples no Brasil Central, mas de uma forma transfigurada, né? Quando você vai ver, ele transfigura tudo aquilo. Eu acho que o Lúcio Cardoso é muito sofisticado. É uma delícia ler Lúcio Cardoso. Lúcio combina com a melhor bebida que a gente possa pensar, não é? Porque é de o vinho branco. Exatamente. O vinho branco. E, sem dúvida, merece, por causa de tudo isso, o apelido, aquele faz jus, né? Eu acho que ele faz jus, de Dostoiévski brasileiro. É realmente o Dostoiévski brasileiro. E talvez o próprio Lúcio tenha se definido isso aí, quando ele diz, olha, nem leviano, nem grave. Humano. Então, é tudo muito humano. É o Lúcio muito humano, totalmente inquieto, que está ali naquelas páginas que a gente lê. E se não ficar atento a isso, vai ter muita dificuldade de entender. Por isso eu disse que eu tive que ler Crônica da Casa Assassinada algumas vezes para poder assimilar melhor e compreender melhor aquele universo cardosiano ali. E não estou falando aqui daquela questão se houve incesto, se não houve incesto, se André era filho ou não de Nina, que é outra coisa interessantíssima, muito característica dos clássicos, né? Feita a traição de Capitu e Machado de Assis. Eu não estou nem falando disso. É de penetração de espírito mesmo naquele universo cartosiano. Realmente não foi fácil. Então, por isso que eu preferi ler outras obras antes. Ô, Newton, a gente vai finalizar a conversa. Tem muita coisa aqui que a gente gostaria de perguntar. Será que Lúcio Cardoso ele tinha preocupação comercial, por exemplo, de ser um best-seller, de ser o mais vendido, ganhar dinheiro com as suas obras? Olha, ele ficou rico? Ele usufruiu da sua riqueza? A julgar, eu conheço muita gente que conheceu o Lúcio Cardoso em vida, sabe? E vários amigos meus que o conheceram em vida dizem que ele era louco de pedra, ou seja, assim, não tinha preocupação financeira nenhuma. Foi vários prejuízos, inclusive. Prejuízo em adaptação do cinema, prejuízo em adaptação de teatro. E eu achei ser fazendeiro uma vez, não deu certo? Tentou ser fazendeiro, não deu certo, ficou assim, com dívidas e dívidas com a fazenda, teve que vender lá para poder cobrir as dívidas. Eu acho que nesse sentido ele não foi muito feliz, não foi meio maluco. Agora, o Newton falou uma coisa que eu concordo e eu gostaria de enfatizar muito. Era um ser inquieto. Era um ser que a poesia não deu conta,
a prosa não deu conta, o teatro não deu conta, o cinema não deu conta. Ou seja, nesse ponto eu comparo muito o Lúcio com o Fernando Pessoa. Ou seja, Fernando Pessoa era tão amplo que teve que criar dezenas de pseudônimos e, acima de tudo, de heterônimos, acima de tudo, nem tanto pseudônimo, mas mais heterônimos, para dar conta da sua realidade e do seu interior tão amplo. Lúcio, eu acho que foi tão amplo, tão inquieto, que ele foi testando e fazendo muito bem as mais diferentes expressões artísticas, talvez para dar conta desse interior tão inquieto e tão revolto que ele tinha dentro de si. Isso eu acho fundamental e fascinante dentro dele. E viveu num período difícil, né? Enfim, se a gente for falar sobre a evolução mesmo dos tempos com relação à visão de muita coisa por parte do Lúcio Cardoso, a gente já evoluiu muito e precisa de evoluir muito mais. Então, ele viveu momentos difíceis e se destacou em muita coisa. A tristeza que morreu tão jovem, com 56 anos. Se essa criatura tivesse durado um pouco mais, como que nós teríamos mais, né, nesse sentido? Como que teria produzido ainda muito mais, né? Muito bem. Newton Vieira, muito obrigado, foi uma honra. Só faltou aqui um chazinho, né? Uma bolachinha aqui, então uma bebidinha. Ou então um vinho branco. Muito obrigado, Newton, muito obrado, Leandro Garcia, doutor, professor. Eu que agradeço. Foi uma honra. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, uma rádio de Curvelo, vocês curvelanos, e acima de tudo a nossa audiência, que eu acredito que seja uma audiência bem toda essa região aí. O Newton lembrou de Pirapora, lembrando que em Pirapora morou um grande escritor francês chamado Georges Bernanos, ou seja, que veio para o Brasil, morou alguns anos no Brasil, morou em Barbacena, mas antes de Barbacena morou em Pirapora também, nessa época que o pai do Lúcio estava trabalhando nas ferrovias. Então, eu acho que toda essa região aí de vocês, especialmente no entorno de Curvelo, quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, gostaria realmente de felicitar muito, agradecer muito essa oportunidade e marcar que é o primeiro evento para divulgar e lançar o meu livro, com vocês aqui. Muito bem. Muito obrigada. Tchau, Newton. Tchau, muito obrigado. Tchau, Prazer. professor Leandro. Prazer. Tchau, muito obrigada. Um abraço, Leandro.